Você sabe qual é a distinção entre saúde mental e saúde emocional? Como elas estão conectadas? Como uma influencia a outra e como ambas influenciam na saúde física e na produtividade de uma pessoa e de toda uma organização? Por que é importante saber isso? Lembrando que em 2026, agora, aqui no Brasil, entra em vigor a NR1 e que cuidar da saúde mental dos colaboradores passa a ser a responsabilidade também da organização. Se você quiser saber mais sobre esse tema, vem comigo na reflexão de hoje. Vamos começar pela distinção. Saúde mental está ligada à forma como pensamos. É como a gente organiza as informações em nossa mente, damos sentido, né? Orientamos as informações e damos significado àquilo que está acontecendo. Já a saúde emocional está ligada a como sentimos, é a reação do nosso organismo, que está ligado ao comportamento, à forma como sentimos o impulso para nos comportar. Uma influencia a outra, com certeza, né? Você tem a razão e a emoção. Muitas vezes a razão sabe o que a gente precisa fazer. Por que não fazemos? Porque não sentimos. O professor Luiz Machado, fundador da Cidade do Cérebro, tinha um bordão que eu adorava, e ele dizia o seguinte: a razão ilumina o caminho, mas é a emoção que nos faz caminhar. Saúde mental é você ter organizado em você o que precisa ser feito, como precisa ser feito, quando precisa ser feito, mas o impulso de fazer depende de como você está se sentindo. Como você se sente determina como você se comporta. E como você se comporta determina os resultados. Por isso que é tão importante falarmos aqui dessa questão emocional. Como é que eu posso desenvolver a minha saúde mental e a minha saúde emocional? Tem três pilares que são básicos. O primeiro deles é perceber, isso significa a condição de nos dar conta do que estamos sentindo, de entender o que estamos sentindo. Então, com base nisso, eu falo o seguinte: nossa, eu acho que eu estou ficando com raiva aqui nessa reunião, ou estou frustrado. Nossa, eu acho que eu estou ficando apreensivo, porque eu estou preocupado. Isso está me dando uma certa ansiedade, eu acho que eu estou ficando com medo das consequências que isso pode tomar. Se você começa a perceber no momento em que os hormônios estão sendo alterados no seu organismo, automaticamente, a partir daí, você pode ir para o segundo pilar, que é gerenciar. Gerenciar é você, então, a partir daí, fazer a gestão desse estado emocional. Ou seja, eu não quero que essa frustração se transforme em ira, nem em ódio. Então, como que eu faço a gestão dessa raiva que está apenas começando? Eu não quero que essa preocupação se transforme em ansiedade, nem em angústia, nem em pavor. Então, como que eu faço a gestão desse medo que está começando? Então, para gerenciar, eu preciso perceber o que está acontecendo. O terceiro pilar, que esse aqui é um nível ainda mais elevado de desenvolvimento, que é você conseguir criar a emoção que você quiser. Ou seja, se eu estou percebendo que o meu cortisol e a adrenalina estão subindo, aumentando o meu medo, como que eu faço então para transformar esse estado de medo em entusiasmo? Ou mesmo em curiosidade, para que eu possa aprender a partir dessa experiência? Ou até mesmo liberando ocitocina para que eu me sinta mais conectado com outras pessoas e busque apoio naquelas pessoas que podem, junto comigo, colaborar para que a gente possa transformar a situação que estamos vivendo. Você criar as emoções em você precisa ter uma certa habilidade que é liberar certos hormônios, como serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da confiança, né, em que você se sente bem, em paz, confiante para dar o próximo passo, ocitocina, da colaboração, da conexão humana, dopamina, que está ligada à ideia da gente receber um benefício, da gente ter um prêmio por ter se dedicado, ter sido disciplinado, da endorfina, que faz com que a gente consiga suportar uma situação de dor e seguir adiante, da testosterona, que traz uma certa agressividade, uma certa força e tenacidade para a gente lidar com uma situação desafiadora, e mesmo o cortisol, porque muitas vezes o cortisol ele recebe uma fama de ser o bandido, mas veja, o cortisol ele é importantíssimo para a gente ter ímpeto, para a gente ter energia, para que a gente possa transformar um certo contexto. Então não se trata de não liberar cortisol, mas de liberar na medida exata. Mas essa parte de gerar os hormônios e as emoções, cabe assim um vídeo só para isso. Se vocês quiserem e deixarem aí nos comentários que tem interesse, eu posso gravar depois um vídeo só sobre os principais hormônios, o que já temos descoberto pela ciência e como que a gente libera esses hormônios da nossa vida. Mas aqui nós estamos falando de saúde mental e emocional, e a parte emocional é essa parte também hormonal.
Qual é o objetivo? Primeiro, você desenvolver uma mente forte e amigável. O que que é uma mente amigável, Gilberto? Não, a mente amigável é aquela que não briga com você, é aquela que não produz no seu corpo pensamentos nocivos, pensamentos negativos, pensamentos que vão fazer você se sentir mal. E uma mente forte é aquela que, diante do desafio, no lugar de a gente cair na vitimização, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que de novo? Eu não mereço estar passando por isso. Aquela mente que faz as perguntas: como que a gente vai aprender com isso? O que que a gente precisa fazer para transformar isso? Então, ter uma mentalidade forte e amigável, somada a uma boa forma emocional, que é a nossa capacidade de liberar os melhores hormônios em uma intensidade que nos faça sentir potentes e entusiasmados com a vida, é uma arte. Isso pode ser aprendido e podemos desenvolver as habilidades de fazer isso. E isso é a base para que a gente tenha inteligência e a condição emocional e, ao mesmo tempo, uma mente extremamente forte para lidar com a complexidade da vida. Agora, vamos pensar, existem forças invisíveis acontecendo em todos nós, que também são importantes que a gente conheça. Primeiro, as memórias genéticas. Cada ser é único, porque na hora que aquela memória que vem do papai, junto com a memória genética da mamãe, se reúne, cada ser humano, dado o contexto, dado o momento, dado o dia, dado o horário, forma uma condição que é única. Então, cada um de nós tem um DNA, tem uma memória genética. E essa memória genética, hoje, você tem exames que te mostram exatamente sobre a sua condição. Sobre questões emocionais, sobre questões alimentares, sobre questões relacionadas a substâncias químicas, ou seja, hoje tem testes específicos que você consegue ter um nível de autoconhecimento a partir da sua genética fantástico. Aliás, se você quiser saber mais sobre isso, né, a Nortus hoje está trazendo em primeira mão para o Brasil, para os processos de capacitação em liderança, toda uma abordagem neurogenômica, em que você faz um teste a partir do seu DNA, existe uma leitura para que você possa se conhecer em um nível profundo, que um tempo atrás, na história da humanidade, isso não era possível, mas hoje é possível. Além da parte genética, você tem a parte que são as memórias epigenéticas, que está ligada ao ambiente e à cultura do qual nós fomos criados e que nos desenvolvemos. Então, epi significa acima, genética, então aquilo que está acima da genética. Porque você tem uma genética, que é aquela memória, sua fita de DNA, mas o que se manifesta ou não dessa memória depende do ambiente em que você vive, esse ambiente principalmente cultural, psicológico, a forma como você interpreta as coisas da vida, dizem para os seus genes o que deve se manifestar. Portanto, por isso que a saúde mental é tão importante, porque ela influencia na expressão genômica. Então, a partir da nossa psicologia, nós podemos, inclusive, ter efeitos físicos, literalmente, tanto na criação de doenças quanto na cura de doenças, a partir de um efeito psicossomático, ou seja, nossa psicologia atuando no nosso corpo. Por quê? Porque a mente cria um ambiente para a expressão genética, e isso hoje já está largamente documentado com muitos artigos científicos, e cada vez isso vem sendo trabalhado com mais condições e ferramentas no dia a dia. E tem ainda um terceiro elemento, que é a nossa metacognição, onde eu posso observar minha própria mente funcionando e falar: opa, mas a minha mente está muito negativa, eu quero mudar isso. E posso também perceber como eu estou me sentindo diante de certas coisas e falar: eu quero mudar a forma como eu me sinto nessa reunião, diante dessa pessoa, nesse tipo de contexto. Então, a metacognição é um estado de autoconsciência onde a gente se reconhece diante dessas situações, como a nossa mente e a nossa emoção está funcionando, e a partir daí podemos fazer ajustes para que a gente possa ter uma mente cada vez mais potente e emoções cada vez mais potencializadoras para que a gente possa lidar com as condições de vida. Perceba que isso tudo está conectado a você ter uma saúde emocional e uma saúde mental realmente poderosa. Mas, Gilberto, como é que eu posso já a partir de agora começar a fazer algo que seja benéfico para a minha saúde mental e emocional? Então eu vou te dar aqui 7 estratégias, 7 coisas simples que você pode incluir na sua vida, que já vai te ajudar de bate-pronto a você ter uma saúde mental e emocional de melhor qualidade. A primeira delas é você treinar sua autopercepção, sua metacognição. Isso significa o quê? Você está atento ou atenta a você mesmo. Por exemplo, como é que eu estou me sentindo nessa reunião com essa pessoa? Como é que eu estou pensando durante a reunião? Como que é a minha forma de pensar diante dos desafios? Então, quando você começa a prestar atenção à sua mente
e aos seus sentimentos, você começa a perceber os padrões que estão agindo automaticamente em relação à sua saúde mental e emocional. Então, a primeira parte é dar-se conta. Sabe quando você se dá conta que tem uma unha encravada? Porque ela começa a doer. O nosso corpo usa geralmente a dor para que a gente perceba que tem algo errado. No joelho, no cotovelo, no ombro, no quadril ou uma pedra no sapato. A dor é o elemento que faz isso acontecer. No nosso caso, a percepção sobre como está a nossa mente e a nossa emoção é pelo estado desagradável, porque as emoções negativas são desagradáveis de sentir. E uma mente negativa produz emoções negativas. Então, por meio da qualidade dos pensamentos, da qualidade das emoções, você começa a perceber, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso chama-se autopercepção. Então, a primeira estratégia é você acompanhar pensamentos e sentimentos. Segunda estratégia, a sua respiração. A nossa respiração está diretamente ligada ao nosso sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, tanto o simpático como o parasimpático. Então, a forma como você respira dá ritmo, velocidade e intensidade para suas emoções. Se eu começar a respirar, vou colocar meu corpo no estado de alerta, já mudou até a minha voz aqui. Por quê? Um pouco dessa respiração muda como eu estou me sentindo. Por outro lado, se eu faço uma respiração lenta e profunda, relaxo o nervo vago, colocando o meu corpo num estado de mais paz e harmonia. Portanto, só de você mudar a forma como você respira conscientemente e treinar respirações, vai poder te ajudar bastante. Existem hoje muitas técnicas para isso. Se você entrar nas redes sociais, você vai encontrar várias pessoas ensinando formas de respirar e os efeitos dessa forma de respirar na sua saúde. E tem livros também de autores consagrados nesta área. Você pode se aprofundar nesse tema. Terceira estratégia, gestão dos pensamentos. É você aprender a filtrar aquilo que a sua mente vai prestar atenção e você também conduzir a sua mente na direção daquilo que você quer. Isso é um treino, porque você precisa colocar a sua atenção, o seu foco naquilo que vai te levar a viver a vida que você deseja. Então, cuida das perguntas que você faz para si mesmo em sua mente. Né, cuida naquilo que você cultiva nos seus pensamentos, né. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa, estava passando por uma situação difícil, que ela perdeu o emprego, a forma como ela foi, demitida não foi das melhores, e ela estava presa nessa história, recontando essa história dentro dela. Então, como é que ela vai se sentir bem se ela fica revivendo aquela história ruim que aconteceu? Não tem como. Então, conduzir a sua própria mente e falar: "Ok, isso aconteceu, é um fato, não nego, mas qual é o aprendizado que eu tiro e principalmente o que que eu quero construir agora nesse novo capítulo da minha vida". Quando você conduz a sua mente para pensar o futuro e reestruturar esse futuro, você está conduzindo a sua mente, não sendo conduzido por ela. Quarta estratégia, você criar um circuito de bem-estar. Ou seja, você criar rotinas que nutrem estados emocionais maravilhosos em você, como o autocuidado. Há quem goste de massagem, há quem goste de um banho quente, demorado, há quem goste de deitar numa rede para ler um livro, ouvir músicas, assistir a filmes que te inspiram, né, fotografias e relembrar momentos maravilhosos da vida, você criar um plano para o seu futuro de lugares que você quer conhecer, coisas que você quer fazer, com imagens que possam alimentar a sua mente, falando, é para cá que nós estamos nos conduzindo. Então, você pode criar um circuito de bem-estar, que é um circuito em que você vai ativando, dependendo do que você vai fazendo, ouvindo, sentindo, realizando, várias coisas que nutram em você um estado de bem-estar, de emoções positivas, que coloque a sua mente funcionando com pensamentos que vão na direção daquilo que você quer viver. Quinta estratégia, qualidade dos seus relacionamentos, né, dos ambientes e das pessoas que você convive numa base regular. Gerencie isso, né? A qualidade das nossas relações influencia diretamente na qualidade das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Estar com pessoas que te façam se sentir bem, estar com pessoas que te ajudam a pensar de uma forma mais estruturada, a pensar olhando para frente as coisas que podem ser construídas, olhando para trás, tirando os aprendizados e revivendo os momentos de grande conquista para que a gente possa liberar gratidão. Então, relacionamentos que são nutritivos, relacionamentos que ajudam você a manter um bom estado emocional e mental são fundamentais. Sexta estratégia, atividade física, parece aqui aquele clichê, né? Mas é verdade, porque assim, ó, o corpo, ele é o maior produtor de química. Então, o que que acontece? O nosso corpo está produzindo ora testosterona, ora
testosterona, hora progesterona, hora tá endorfina, hora ocitocina, hora serotonina, hora dopamina. Quando você faz atividade física que exige um certo esforço, a endorfina é um dos neurotransmissores e hormônios a ser liberado que vai fazer com que o seu corpo depois você fala, nossa, valeu a pena, por que que eu não vim antes? Por que que eu demorei tanto para fazer esse exercício? Ou seja, a atividade física libera hormônios e neurotransmissores que são extremamente potentes na nossa vida. Eu sei que é difícil começar, eu também já tive meu momento em que eu fiquei bastante tempo parado, né? Pratiquei atividade física por quase 20 anos, depois fiquei um tempão parado, mais de 10 anos parado, e recomeçar requer uma certa substância, né? Por isso que primeiro começa a gente se dando conta e todos os elementos que eu já trouxe anteriormente. Mas o fato aqui é, uma vez que você comece a sentir os benefícios, você não para mais. É um motor de químicas potentes e produtivas. Então, este é o nossa sexta estratégia. A sétima e última é meditação. Como assim, Gilberto? Porque a meditação é a condição de você treinar, observar seu corpo, observar suas emoções, observar seus pensamentos. Então a meditação é um lugar em que você observa o que está acontecendo em você, observa o que está acontecendo na sua vida, mas com um certo espaço, um certo distanciamento, ou seja, você observa essas coisas, mas sem se identificar. É um tema que requereria aqui um vídeo só dedicado a isso. Mas a meditação é o ato de fazer sem fazer. Por quê? É o ato de você observar a si mesmo num nível bastante profundo, sem se envolver com isso diretamente. Então, essa parte em você que observa, ela precisa ser desenvolvida, porque nós não temos o hábito de viver assim. A maior parte do tempo a gente está no automático. Nós estamos vivendo a experiência, não estamos observando a experiência que estamos vivendo. Então esse exercício, ele requer uma certa dedicação até que isso se torne natural e você esteja em um estado meditativo enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto cozinha, enquanto você lava a louça, enquanto você toma banho, enquanto você come, enquanto você faz atividade física, enquanto você respira, enquanto você participa de reuniões, até você entrar no estado meditativo em tudo o que você faz. A gente é como andar de bicicleta, sabe? Tem que ter as rodinhas, então tem que ter um momento que você para, senta, fica observando a sua respiração, sua mente, o seu corpo, e gradativamente esse estado, essa condição de observação será instalado em você. Isso é fundamental para a sua saúde emocional e é fundamental para a sua saúde mental. Meditação atua nas duas ao mesmo tempo de uma forma extremamente potente. E se você quiser saber mais sobre isso, tem um EAD no site da Nortus chamado Mindfulness, onde eu gravei de uma forma bastante sucinta, em poucas horas, para você ter acesso ao conhecimento necessário para isso e as técnicas, num passo a passo para você ir desenvolvendo essa condição. Aliás, esse tema todo que nós estamos falando aqui é tão importante que na nossa formação em gestão contemporânea, temos um módulo que são 2 dias dedicados a você liderar a si mesmo, a você criar as condições para ter uma saúde emocional e uma saúde mental que te permita construir uma vida extraordinária. E se você quiser levar esse tipo não só de reflexão, mas também esse tipo de conhecimento para desenvolver as habilidades nas pessoas da sua organização, considere a possibilidade de conversar com a Nortus e conhecer os cases de sucesso que já fizemos ao longo desses 17 anos ajudando empresas aqui no Brasil. Bom, foi uma alegria estar com você mais uma vez e quarta-feira que vem estarei aqui com um novo conteúdo, uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.